Be strong. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha Atípica, um videocast produzido pela AVA Vozes Atípicas. Hoje estamos aqui com uma especialista em aba, falaremos sobre esse assunto, e com a nossa convidada também de sempre, Simone Alixaie, presidente da AVA, mãe de autista. Simone, sua apresentação, sua audiodescrição. Isso. Bom, vamos lá, deixa eu me apresentar. Eu sou uma mulher branca, cabelos escuros, meio compridos, estou deixando crescer. Tenho olhos castanhos escuros, estou com uma camiseta laranja, escrito AVA, Associação Vozes Atípicas. Estou na casa dos 60 anos e é isso. Tatiane Serra. Eu sou a Tatiana Serra, tenho pele clara, o cabelo loiro, estou com a camiseta vermelha, estou na casa dos 35 e os cabelos na altura do ombro. Isso. Bom, sou Henrique Lemos, uso barba, tenho barba, cabelo preto, agrisalhandos também, E estou usando a camiseta da AVA, uma camisa laranja com a logomarca da AVA, Vozes Atípicas. Bom, Simone, Vamos lá. falando de aba, o que é aba e quando foi a sua o primeiro contato, dos seus filhos com a aba, com essa... Bom, quem vai explicar melhor o que é a aba vai ser a Tatiana, que é a pessoa mais ideal para falar sobre isso. Como mãe, como a Camila tem 33 anos, ela não passou por essa experiência, porque o aba apareceu bem mais depois, assim, de maneira corriqueira, como acontece hoje. Hoje é mais tranquilo, se fala bastante. Na época da Camila, nem se falava sobre isso. E pelo comportamento dela, sempre muito certinha, sempre muito organizadinha, muito educadinha, muito tranquila, não houve necessidade de nenhum tipo de terapia há muito tempo com a minha filha. Já com o Gabriel, o aba entrou na vida dele por volta dos 18 anos, hoje ele tem 25, não, acho que ele tinha menos, uns 15 anos. E foi uma experiência muito rápida, muito tranquila, acabou não dando certo a sequência, porque é uma terapia que é usada durante a intervenção, é duradoura, né? E na época nós tínhamos mudado para longe ali no lado da Raposo Tavares, o que acabou complicando. Então, assim, minha experiência foi muito curta, e tenho pouco a opinar sobre isso, de verdade. De verdade. Tatiana, nos fala então sobre essa ciência aba, E qual a eficácia dela no tratamento para pessoas autistas, para crianças e... Muito bom. Já começamos falando de ciência, né? Então, a aba, que na tradução é Análise do Comportamento Aplicada. Então, a aba vem da filosofia do behaviorismo radical. Então, é uma ciência, né, que foi estudada aí já tem mais de 60 anos. Então, é uma ciência bem, se a gente for olhar, já bem antiga, né? E na classificação ABA, ela não é tão recente, já tem aí, não é tão recente também, né? Mas ficou muito conhecida através do autismo. Quando a gente fala ABA, a gente está falando que é os pressupostos à ciência aplicada. Então, é nada mais que todo o conteúdo, todo o arcabouço teórico ali da análise do comportamento aplicado a alguma demanda de relevância social, onde tem uma problemática, onde tem uma necessidade, a análise do comportamento pode ser aplicada, né? Pode ser usada ali. Então, é muito importante a gente frisar que a análise do comportamento não é só para autismo, embora tenha ficado muito conhecida através desse público, ela pode ser usada em diversos contextos.
Então, na educação, nas empresas, por exemplo, no público também de dependência química, na terapia convencional também de adultos típicos, terapias de grupos, terapias de casais. Então, é uma ciência muito vasta e o campo de aplicação é muito amplo, né? Então, embora tenha ficado conhecida pelo autismo aqui no nosso país, mas ela é muito usada em vários outros contextos. Eu, por exemplo, na faculdade, fiquei sabendo através de outras aplicações, na terapia, por exemplo, ainda nem sabia o que era autismo na época, porque na faculdade Não aborda não nada, né? aborda, Não, né? eu sei. Então, hoje ainda tem uma pinceladinha em algum evento, algum congresso, mas não faz parte da grade de ensino, da grade curricular. Então, a análise do comportamento entrou na minha vida a partir daí. Então, eu já estudei na parte de empresas, inclusive nas clínicas que eu tenho, é usado para gerenciamento da equipe, a análise do comportamento aplicada também. Fala da sua formação, nós esquecemos de perguntar isso, a sua Pois é. formação. Eu sou psicóloga, né, de formação, sou neuropsicóloga pelo HC USP e também analista do comportamento pelo HU, pelo Hospital Universitário da USP também. Daí eu já fiz outros cursos de TDAH, já fiz curso de autismo, curso de seletividade, cursos de treinamento de equipe, então estou bem voltada para treinamento de equipe, desenvolvimento do profissional, supervisão também, já fiz cursos voltados para supervisão, e estou engajada na área desde então, sempre pensando no cuidado com o autista, a família, e no treinamento da equipe, né? Que a gente sozinho não consegue fazer muita Eu coisa. lembro que você dava curso, você não está dando mais, né? Eu parei por uma questão de agenda mesmo, mas tenho intenção de voltar para o ano que vem, né? Com Era o bebê bacana. recém, né? Não dá para Não dá, conciliar. não dá. John não dá folga. Não, não. Simone, e na sua vivência na AVA, né, nesse tempo todo, você recebe que já passaram muitas famílias que te procuraram, né? Qual o retorno que elas te dão sobre a aba, sobre, né, o tratamento? Não sabem nada. As mães não sabem absolutamente nada. Primeiro que elas começam ouvindo do próprio médico para elas procurarem o método ABA, que isso me acaba. Não é método, pelo amor de Deus, gente, isso não é um método. E se me permite, eu posso explicar a diferença de Então, ciência e melhor método. ainda, melhor ainda. A diferença que a Simone estava falando de método, a diferença entre método e aba e ciência. O método, ele tem um passo a passo, é um script e vai ser aplicado daquela forma, Um protocolo. independente da pessoa. Então, para mim, para qualquer pessoa, vai ser usada aquela metodologia. A ciência, não, ela tem a ciência e a aba, por exemplo, tem uma série de metodologias dentro da própria ciência. Então, o analista do comportamento, que ele faz uma formação séria, bem feita, ele aprende sobre esse grande guarda-chuva da análise do comportamento. Então, ele vai empregar a metodologia dentro da ciência que melhor atende aquele paciente, aquela família. Então, e não tem um script, não tem uma receita. Porque cada um é cada um. Cada um é cada um. Então, o grande boom assim, da ciência é que você precisa aplicar ela conforme a pessoa. Eu gosto de dar o exemplo da medicação, porque eu acho que fica mais claro o pessoal entender. Quando o médico vai tratar, por exemplo, uma enxaqueca, uma pressão alta, para cada paciente dele tem um remédio, só que tem a dosagem, a quantidade, o horário, o melhor tempo que vai ingerir. Na ciência é a mesma coisa. Ele não pode só dizer o remédio igual para todo mundo. Não. A farmacologia também é uma ciência, então vai pegar ali e vai adequar para o paciente. E aí vai alterar conforme a resposta do paciente, vai aumentar, vai trocar, vai diminuir. A mesma coisa é a ciência aplicada. Então, eu vou aplicar de acordo com o paciente. Aí, durante o decorrer do tratamento, pode aumentar a carga horária, pode reduzir, pode ter alta, pode não ter. Então, essa variação vai acontecer quando eu personalizo o tratamento. E geralmente as mães recebem essa explicação no início da intervenção, porque as mães não sabem nada, absolutamente nada. Elas só recebem que a criança, o meu filho precisa fazer a aba. Mas o que é o aba? Eles não sabem que tipo de profissional que faz isso daí. E falam sobre muitas questões
que na hora eu fico pensando, gente, mas os profissionais não explicam como é que funciona, porque as mães ficam realmente perdidas e acham que fazer uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou de 20 em 20 dias, está tudo certo, está tudo resolvido. Fala um pouquinho sobre essa questão eu sei que cada criança é de um jeito, mas porque a maioria precisa de muito tempo, muitas horas de intervenção, Aba. Tá. É meio polêmico. É. Quando a gente fala do autismo ou qualquer alteração do neurodesenvolvimento, a gente estuda hoje como espectro, né? Então, o autismo é um espectro e as outras alterações do neurodesenvolvimento também a gente já tem usado uma linguagem do tipo. Então, cada pessoa vai apresentar de uma forma. Então, se o profissional domina a ciência, o que ele estudou que vai ser aplicado para aquela pessoa, ele sabe como vai ser feito, como funciona, como vai ser para aquela família. Então, ele vai. O primeiro passo que eu falo para todo mundo é a gente explicar como funciona o tratamento baseado em aba. Primeiro passo, a família tem que sair dali com coerência, com o entendimento de como vai funcionar, com o que vai precisar ajustar na rotina, na logística. Então, a primeira coisa que eu sempre digo, olha, vocês estão dispostos a dedicar muitas horas de terapia agora? Porque não é só na clínica. Não. Isso também é feito em casa. Vai ser estendido para casa, vai ser estendido para a escola, para conversa, orientação com a escola. Então, não é uma terapia que encerra ali no consultório, eu entrego a criança e tchau, semana que vem te vejo. Não. Eu vou ver esse paciente muitos dias, né? E a semana inteira, provavelmente. E essa quantidade de horas vai ser medido conforme esse espectro que apresenta para essa pessoa. E não vou falar criança, porque também não é só para criança, também é para adulto, para adolescente, então não é só para criança a aba, né? E como eu falei, também é aplicado em empresa, em várias outras situações, em vários outros contextos também. Então, quando a gente vai fazer essa personalização da quantidade de horas, a gente já pergunta também a disponibilidade para essa entrega. E eu falo, quanto mais você investe no começo, mais você vai prospectar um futuro de menos sessões. Porque quanto mais eu me dedicar agora, a ideia é que futuramente ele precise menos, vai diminuindo. Ah, então a gente não pode começar com menos? Não. Não gasta seu tempo, não vai fazer assim, por quê? Vai estressar você, vai estressar seu filho, vai ter uma logística, um desgaste de locomoção muitas das vezes, um desgaste de relação, porque vai ter que conviver com outra pessoa, com outro profissional, e isso é para ter pouco resultado. Então, começar com poucas horas é pensar em pouco resultado. Ou zero resultado também. E a definição das horas é do médico ou é do terapeuta? Do profissional, do supervisor em aba. Então, tem muitos médicos que eles já têm a formação, então eles já têm também uma ideia mais aprofundada. Mas quem faz o esboço final é o supervisor do caso. Então, a gente que faz a supervisão é que vai dizer quantas horas aquele cliente vai precisar. Porque a gente, na avaliação, vai investigar a história familiar, o contexto, quantas pessoas estão envolvidas ali naquele cenário familiar, a escola, quanto de apoio que essa escola dá, o quanto que não dá, o quanto que a escola está disposta a colaborar, o quanto que não está, porque tudo isso vai influenciar na minha carga horária. Se eu tenho uma família que tem participantes ali que vão conseguir, no começo, ou fazer as intervenções em casa sem precisar do profissional estar lá, eu vou dedicar menos tempo direto com o cliente, porque eu também vou ter mais pessoas para fazer por ele, fazer junto com ele, na verdade. E se eu tenho uma escola que é colaborativa, que participa também, que tem o apoio, tem uma boa inclusão, eu também não vou precisar disponibilizar um profissional lá, só vou precisar fazer o alinhamento das conduções, porque a escola dá o suporte. Sim. Então, eu vou precisar de menos horas dedicadas a esse contexto. E aí eu vou precisar de mais horas focada realmente no que a pessoa precisa desenvolver. Então, do terapeuta para com o cliente ali. E o restante vai vindo de orientação e treinamento da escola e da família. Então, aí, às vezes, de 40 horas, por exemplo, pode cair para 20, porque eu tenho outras pessoas que vão compensar esse restante do tempo.
né? E tem condições, tanto a família, condições que eu falo de esforço físico, engajamento mesmo, porque demanda energia, demanda dedicação, né? Agora, às vezes o caso em si, né, precisa de muita dedicação. Por mais que a escola faça, a família faça, a gente também precisa fazer muitas horas, porque depende aí do nível de comprometimento, o tempo que ficou sem intervenção também. Então, quanto mais tempo sem intervenção, mais horas vai precisar de intervenção no começo, porque já vem com muitas defasagens, né? E as defasagens, elas se acumulam. Né? E tem algumas famílias que não entendem o porquê e nem sabem que existe a supervisão. Qual a importância da supervisão nos casos do ABA? Ah, é muito legal essa pergunta, e eu já vou começar falando um pouquinho da estrutura. Você sabe que tem clínicas que não têm, né? Eita. Beber uma água aqui. Eu nem escutei isso. Né? No final você me passa os nomes. Não, já sabe que tem. Então, a terapia ABA funciona da seguinte maneira: tem um supervisor, tem normalmente um coordenador do caso e tem os terapeutas aplicadores. Então, sempre vai ter um supervisor responsável pelo caso, que é a pessoa que vai estar sempre gerenciando essa intervenção. Os protocolos que vão ser usados, a carga horária, sempre vai estar olhando a organização da equipe, o perfil das pessoas que precisam atender essa pessoa, como vai ser a orientação parental, se vai ser uma vez por semana, ou 2 ou 3. Então, tudo isso passa pela análise do supervisor. E aí tem um coordenador que faz a ponte do gerenciamento da prática ali. O aplicador e o supervisor, a supervisão. E o supervisão, isso. E também é responsável por coletar dados na escola, coletar dados em casa. Então, eu, por exemplo, como supervisora, às vezes, mesmo assim, eu ainda vou na casa do cliente coletar algum dado. Porque às vezes tem caso muito complexo, e aí só pedir para o coordenador aí às vezes não é suficiente. Então, às vezes, o supervisor também vai na casa, vai na escola, e vai depender da complexidade. Saber disso para também justificar o valor do ABA, porque é muito caro. Sim. Sabemos que é muito caro, mas também sabemos todo o envolvimento profissional e capacitação, né, especialização por trás disso, né? Então, porque tem que ter horas, o supervisor também faz supervisão, né? Então, a gente tem outra pessoa com nível de formação maior, com nível de experiência também, para também trocar, o que a gente fala às vezes supervisão por pares, então eu também faço supervisão às vezes, e é importante essa supervisão. Então, eu já ouvi profissional falar assim, eu já sou especialista, não preciso de supervisão. Então, assim... Não é bem assim. Não é bem assim. Então, eu acho que você está sempre aprendendo, está sempre melhorando, aperfeiçoando. E às vezes surge uma coisinha nova aqui, outra colar. Exatamente. A gente não sabe de nada ainda, não. E mesmo às vezes no papel de supervisor, a gente não tem como saber de tudo. Cada família é uma, cada paciente é um, e surgem novas tecnologias, surgem novas formas de fazer. Exatamente. Então, eu preciso estar me atualizando. E às vezes um outro profissional está mais focado numa área, outro está mais focado em outra. Então, a gente vai fazendo essas supervisões e complementando. Então, a supervisão em ABA, ela é obrigatória. Se tem um lugar ou uma pessoa que não faz supervisão e atende em ABA, já começou errado. Eu falei que era polêmico. Mas eu prefiro que fale, Me fala um pouquinho sobre o ABA naturalista. Ai, Jesus. Me explica um pouco isso, que é um pouco confuso. Tá bom. Como eu falei do guarda-chuva, né? Então, existe a análise do comportamento, que é a base filosófica da ciência. A análise do comportamento aplicada é essa base aplicada às demandas socialmente necessárias e relevantes. E dentro da aba, tem várias metodologias, a gente costuma falar de tecnologia, né, de ensino. Então, tem o formato naturalista, tem o formato estruturado, tem o formato por imitação recíproca, tem o formato de PRT, ABI. Então, tem várias formas de fazer a aplicação dessa ciência. Então, aí o profissional nessa hora escolhe qual o mais adequado para aquela criança. Exatamente. Então, eu não posso, por exemplo, dizer que a minha clínica é só aba naturalista, porque eu não sei se o cliente que vai chegar amanhã, ele vai precisar só desse formato. E normalmente a gente não faz um único formato, é um combinado, porque além da pessoa que vai receber a terapia,
também tem a habilidade que eu estou ensinando. Uhum. Então, o que eu estou ensinando para essa pessoa? Eu estou ensinando mais uma decodificação de imagens, e esse é um paciente que tem uma dificuldade de atenção, então ele precisa de um ambiente mais neutro, com pouca distração. Então, eu vou precisar de uma metodologia mais estruturada para ensinar essa decodificação de figuras. Se eu estou falando de um paciente que já faz essa decodificação de figuras simples, de tudo mais, e aí eu preciso ensinar ele agora a variação, ampliar esse olhar. Então, eu preciso de uma coisa mais vivencial, mais vida real, mais como vida real mesmo. Então, eu preciso de um ambiente voltado para isso. Então, eu vou usar metodologias mais naturalistas, né? E dentro da metodologia naturalista existem várias outras. Então, quando a gente está falando aba naturalista, tem a imitação recíproca, tem o PRT, que é ensino de respostas pivotais. Então, uma resposta que eu ensino, junto vem outros treinos. Basicamente seria isso. Eu estou te ensinando uma coisa e essa resposta que você vai fazer vai te dar acesso a várias outras, que eu não vou precisar treinar diretamente. Então, uma coisa vai puxar a outra. Basicamente seria isso. E tem várias outras, tem ensino em ambiente natural, então, por exemplo, vou ensinar habilidades sociais com crianças de 5 anos. Então, normalmente a gente começa num ambiente mais controlado, que é, por exemplo, dentro da clínica, mas vou precisar que seja na vida real também. Então, na escola, vou ter que fazer um parquinho com essa criança, um cinema, uma brinquedoteca. Então, ou eu vou como terapeuta, né? O aplicador vai, ou treina a família para fazer. Então, vou precisar desse ensino na vida real, que aí é voltado mais para metodologias naturalistas. Vou te colocar na fogueira. Por que tem Eita. não são nem mães que elas não têm esse conhecimento. Por que alguns profissionais são contra o ABA, dizendo que isso engessa, entre aspas, a criança? Você já ouviu falar nisso? Já. E assim, eu costumo ser bem direta. Eu acho que esse profissional, ele ainda não aprendeu sobre ABA. Ele que está engessado? Ele está engessado. Ele ainda não sabe Não tudo sabe sobre nada. ABA, né? Sabe um recorte. E eu acho que saber o recorte não é nenhum problema. É achar que esse recorte é a solução. Né? E que Então é mais fácil criticar do que se especializar. Pela sua experiência, assim, você comentou que aba aplicado em várias situações, né? E no campo da pessoa autista, né? Qual é mais complicado? Como é que se dá isso? eu falo Quer comentar antes? Não. O autismo, ele é um desafio de maneira geral, né? E eu falo desafio, não é nem porque a pessoa vira o desafio, é porque o espectro, ele é tão amplo. Você conhece um autista agora, você vai conhecer outro daqui 10 minutos, e ele é totalmente diferente do que você viu 10 minutos atrás. E assim vai. Então, Ou mesmo entre eles, como os meus dois Exato. filhos, que são os dois opostos, mais opostos que eu já conheci Isso. na minha vida. E Cada aí um é tão diferente. E aí eu falo, se a relação humana, que a gente imagina que a gente é igual, que não é, né? Não. Já é difícil, imagina que a gente não sabe exatamente como é a pessoa, o que ela gosta, como ela se comporta, e numa variação muito ampla. Pense em algo bem amplo mesmo. Então, é desafiador nesse sentido. E por isso, a gente precisa estar em constante estudo. Ações como essa, por exemplo, do videocast, eu acho sensacional, porque é uma forma também de trazer outros olhares. Então, não existe uma forma única de fazer, né? Existem várias formas e que vai direcionar aquela pessoa para ter mais autonomia, mais participação na sociedade. Então, eu falo que meu trabalho está bem feito e eu falo para as mães, vocês medem o nosso trabalho a partir do lá fora. Se lá fora está funcionando, ele está conseguindo pedir, está conseguindo esperar, então a gente está fazendo um bom trabalho. Senão a gente precisa dar uma revisitada. E algumas mães tentam curar os filhos através do ABA. Isso acontece lá bastante com você? Chegam às vezes mães com percepção como essa, de assim, então vai Achar curar. que é a solução que vai deixar de ser autista. Exato, e que vai colocar em aba, vai deixar lá e vai receber uma outra pessoa, que não vai ter mais autismo, vai estar curada. Não existe cura para o autismo, né? Acho que é importante que ainda não existe uma cura. Existem bastante pessoas engajadas em estudar sobre, mas não tem nenhuma resposta de cura para o autismo.
até o momento. Então, e a aba não é cura. A aba vai ensinar, vai orientar para várias habilidades da vida, né? Para essa pessoa ter mais participação na sociedade, seja na escola, seja na casa, seja no ônibus, Autonomia, habilidades autonomia. sociais, esse tipo de Isso. coisa, né? Pedagógico. Então, a gente consegue ensinar uma gama de coisas, mas isso não vai trazer cura. E é claro que quanto mais eu aprendo, mais autônomo eu fico e mais participativo também. Mas isso não quer dizer que eu deixei de ser autista. E qual é a questão que eles mais procuram? É agressividade ou habilidades sociais, ou tanto faz? Tem a faixa etária, então de 1 até 5 anos, normalmente eles procuram mais para essa questão social, né, para essa aprender coisas mais básicas, alimentação, então a seletividade alimentar também, a gente é muito procurado por isso. Então ali de 1 Aí a 5. aí é a história da rotina da vida diária. Seria Isso, essa parte. isso. Às vezes o desfraude, então Hum. de 1 a 5 anos vem mais focado nisso, em habilidades mais básicas e socialização. De 6 anos em diante, já vem com muita demanda de pedagógico. Hiperatividade. Isso. E aí entra a questão da agressividade, porque com 6 anos em diante, se o menino com 3 empurrava alguma coisa, é fácil de eu bloquear, de eu segurar. Eu tenho 3 aninhos. Agora um com 6, aí com 12, aí com 20, aí o negócio já complica, né? Então, a partir de 6 anos, tem muita demanda para problemas de comportamento, né? Que é às vezes agressividade, bater, empurrar, morder. E a defasagem escolar também. Vem bastante demanda nesse cenário. Aí, se a gente for olhar. Mas aí a intervenção é feita não com uma psicóloga, mas é com uma pedagoga. Depende do processo dessa pessoa. Pode ser que vai ser o psicólogo e pode ser que vai ser um psicopedagogo. Depende do que a gente vai propor, qual é a defasagem ali do processo. Ou se vai combinar os dois, né? Então, muitas das vezes, a partir daí já há uma combinação de áreas, né? E já teve um caso de alguma criança, a família te procurar e vamos fazer aba, e vocês perceberem que não adianta, que não vai ter o retorno que a família está esperando? O tempo foi passando, vocês falaram, gente, não é por aí, vamos repensar essa... Olha, agora você me perguntou isso, deu até uma dorzinha aqui no coração. Por quê? Não adianta. Não no sentido Não, eu de... sei. Agora eu processei. Não no sentido de não vale a pena investir nessa criança. Que para aquela criança não é a intervenção correta. Talvez fosse um outro caso, talvez fosse uma outra coisa. Já aconteceu? Já aconteceu de, às vezes, por exemplo, eu tenho um paciente com um comprometimento muito alto, com muitas defasagens no próprio cuidado mesmo, na alimentação, coisas mais de sobrevivência mesmo. E às vezes a família querer focar, por exemplo, em alfabetização. Isso aí é batata. E aí eu falo, mas não adianta ele saber aqui que é A, se ele não consegue comer sozinho. Não escova nem o dente Não sozinho. escova o dente, não vai no banheiro sozinho. Então, a autonomia está totalmente defasada. E aí, aprender o A vai ajudar no quê? Você comentou a respeito da dificuldade com as famílias, né, que chegam com a expectativa de que a aba, de repente, seja a cura para o autismo. Fora isso, quais as maiores dificuldades da aba em relação à família? Eu acho que é seguir o protocolo. Você não acha? Eu acho. É isso mesmo, né? Eu acho que... Porque na hora eles falam, sim, não, mas no dia a dia é muito difícil. É muito difícil. E eu penso assim, a rotina das mães, de maneira geral, né, de mães, já é uma rotina muito pauleira. E se você é a mãe de uma pessoa com autismo, a sua rotina também é 10 vezes mais. E dois. Então, a Simone pode explicar melhor do que a gente. São horas de fila de sala de espera, porque precisa levar na terapia, aí da terapia vai para... Às vezes tem mãe que sai de uma clínica, precisa ir em outra, porque não tem tudo. Eu fazia isso o tempo inteiro. Aí vai para a escola, da escola tem que buscar, às vezes a escola liga no meio da tarde para a mãe buscar o menino na escola, porque não consegue Você ficar. imagina com 2 que eu tinha fono para um, pedagogo para o outro, TO para o outro, e tinha parte do esporte. A minha filha queria fazer balé, meu filho queria fazer judô, aí depois eles queriam... Quer dizer, é uma loucura a vida de uma mãe assim, porque a gente fica o dia inteiro levando e buscando...
E chegando em casa, ter que lembrar de todo o protocolo e seguir à risca é complicado. Sim. É complicado. Eu acho que é uma das partes mais difíceis, e aqui do lado, como terapeuta, eu sempre falo para a equipe, se a família não está fazendo o que a gente escreveu, a gente tem que rever o que a gente escreveu e não rever, cobrar da família somente. Tentar Porque facilitar, tem que encaixar. facilitar, tentar encaixar, pensar outra forma, porque tem uma rotina acontecendo. E eu não posso justificar que a família não fez, então tá tudo bem. Não, a família não fez, vamos pensar outra forma. Então, até esgotar todas as Sem possibilidades, a gente vai julgamentos, né? tentar. Sem julgamentos, porque a gente Exatamente. é difícil. Às vezes, naquele momento que ela tem que fazer alguma coisa, tem que ir ao supermercado, tem que ir ao açougue, a gente é muito difícil. É sobre isso. Nós mães sabemos como é difícil. Eu lembro o John, eu coloquei ele na musicoterapia por questão de estimulação precoce. E aí a musicoterapeuta deu a anamnese para a gente escrever. A gente não conseguiu responder. E aí a gente Por falou quê? assim, porque não tinha tempo. Ave Então, quando Maria. chegava, tipo, eu já ia colocar ele para dormir, eu já dormia junto, já acordava no outro dia, já, assim. Aí eu falei para ela, vamos fazer um pouquinho antes da sessão? Porque aí eu tenho certeza que eu já participava Já da tô ali, sessão, né? já estou aqui, então vamos aproveitar e fazer aqui. E foi o jeito que deu certo. Olha só. Porque senão eu ia ficar sem informação. Não E é aí a gente fácil. pensou uma forma, imagina, e eu tenho né? É. Imagino. Um humano, né? Porque aí a clínica tem 3, então é também bem corrido. Então, acho que a rotina a gente tem que pensar qual protocolo eu vou usar, como eu vou orientar essa família, porque tem que ser palpável, tem que ser tecnológico, né? Tem que ser aplicado. Se não consegue aplicar, eu tenho que pensar outra forma. Como terapeuta, é o meu papel ficar pensando maneiras Descobrir. de fazer essa família conseguir fazer uma tarefa. Muitas das vezes a gente já chegou aí na casa do paciente até meia-noite para fazer o processo de treinamento para o desfraude. Então a gente ficou lá até meia-noite, até a hora da criança dormir. Então já fui de domingo, já fui de sábado. E eu falei, eu como terapeuta, eu tenho que estar disponível para fazer os treinamentos necessários, ensinar da maneira necessária. E eu penso, é um domingo meu, e eu vou ter mais não sei quantos. Mas essa mãe são vários domingos perdidos ou estressados. Então, se eu vou lá 3, 4 domingos, para mim são 3, 4. Para ela é uma vida de tranquilidade, né? Então é mais qualidade de vida para ela. Então, tudo bem eu ir lá sacrificar o meu domingo. Às vezes, é uma noite que eu vou ficar até meia-noite. E a família pegou, olha, eu não consigo. Então, vamos lá, vamos. Eu só consigo à noite. Então, vamos. Vamos ficar até a hora que precisar e vamos quantas vezes precisar para você conseguir fazer. E a gente ficou, acho que duraram uns 4 dias, conseguimos fazer, passar para a família o procedimento e eles conseguiram tocar. Então, eu preciso, às vezes, como terapeuta, me disponibilizar para além do consultório. Porque, às vezes, eu preciso mostrar como faz, né? Como a gente falou, não tem um checklist. E quando eu dou o checklist para a família, esquece, vai ficar lá na gaveta. Não, e uma coisa que eu estou achando interessante, Tatiana, é que eu faço as anamneses pela associação há muitos anos. E eu tenho reparado, por exemplo, nós temos os nossos marcadores. Uma criança deixa as fraldas por volta dos 2 anos. Por que as crianças, não estou falando de autistas, você reparou que o tanto de criança que está desfraldando com 3, 4 anos? Por quê, gente? Uma mãe tirou uma foto do filho dela autista, de 3 anos, na escolinha. Estava um dia de calor, estavam fazendo brincadeiras, tinta. Todos os coleguinhas estavam de fralda. 3 anos. Falei, gente, isso não tem alguma coisa acontecendo. Você repara. Que fenômeno é? Em que estão achando comum a criança. Será comodidade? Não sei. Eu até vou perguntar se você reparou, se você tem uma opinião sobre isso, porque eu acho muito estranho, porque não é uma moda, não, porque são marcadores biológicos humanos, né? É uma coisa, 2 anos a criança larga, às vezes 1 ano e 11 meses, às vezes 2 anos e um mês, 2 anos e 2 meses, mas as crianças estou vendo que está muito comum. Crianças com mais de 3 anos sem tirar a fralda, e isso passa batido. Não estou dizendo que tem algum diagnóstico. São crianças, né, comuns, mas por que não estão largando as fraldas? Será que é isso que o Henrique falou?
falta de tempo para as mães de investir, porque não é fácil você tirar a fralda de um filho. Isso exige uma paciência e um tempo. Você ainda está com o seu pequenininho. Você vai ver quando chegar na fase terrível. Lá, muitos autistas ainda usam fraldas Sim. grandes, né? Tudo bem, aí são autistas, mas eu tô reparando isso daí, também tem me incomodado, essa questão. Eu tô com a pulga atrás da orelha. O porquê disso daí? E falando outro fenômeno também, né? Tá um fenômeno de especialistas em aba sem ser especialistas, né? Você comentando a sua experiência, por exemplo, de meia-noite, de todo esse atendimento, né? De toda essa supervisão que precisa ter. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. E você também, Simone, que você tem acho que percebido também um pouco essa relação. Não, Até todo mundo como uma agora forma de que a família, quando ela procurar um profissional, como ela pode se resguardar, como ela sabe se ela está procurando um profissional realmente especializado e, né, vai ter um atendimento retorno. Eu acho que, em como todas as áreas, vão ter bons profissionais e aqueles que nem são profissionais, se a gente puder falar assim, né? Não poderia nem dizer que é profissional da área. É alguém ali que está se enveredando e ocupando lugar de maneira inadequada. Então, acho que em todas as áreas isso vai acontecer. E dentro da área de comportamento também tem acontecido. Então, surgiram muitos cursos, muitas coisas, muitas especializações. Então, a gente sempre filtra, também orienta, olha, tem que ter essa grade. Eu já vi, por exemplo, uma grade de uma especialização em aba, que a maioria do conteúdo era de TCC, terapia cognitiva Cognitiva comportamental, que é comportamental. outra coisa. Então, 90% da grade era TCC e após era em aba. Eu falei, essa pessoa não vai conseguir fazer um atendimento adequado, Eu vejo estudando muito nessa faculdade. estagiária que fez estágio em clínicas e, porque atendeu uma criança, sou especialista em aba. Então, assim, é preocupante daí para as mães, como ter certeza. E não é muito delicado chegar, escuta, eu quero ver a documentação, prova que você é especialista. Eu acho que tinha que ser o primeiro passo, assim, de ver o currículo, né, do profissional. E as comprovações, porque só escrever também, a gente pode escrever qualquer coisa, mas ver a comprovação. Normalmente, clínicas sérias, né, que estão dedicadas ali mesmo à análise de comportamento, vão ter todas as documentações e, na verdade, a gente já oferece para a família ver. Então, não é um problema mostrar ou já oferecer. Olha, a gente pode te mostrar, a formação foi aqui, foi ali. Então, o profissional foi formado nessa faculdade, tem esse título. Então, a gente conta e ainda mostra. E se a família não pede, ela deve pedir. Então, vamos pensar que são outros lugares. Você deve pedir, olha, eu gostaria de saber onde foi sua formação, se eu posso ver suas certificações, né? Então, o profissional não deve se ofender com isso. Se ele se ofender com isso, então já tem alguma coisa errada aí. Porque, concordo, se você tem toda a documentação Você está certinha, toda orgulhosa, né? você Como falou, eu sou boa. tá aqui, ó. Já deixa ali tudo exposto, Na né? parede, né? Então a gente fica orgulhoso da formação. Então, não deveria ser uma ofensa. Aí, por outro lado, para a família saber, eu não perguntei, também ninguém me contou. Como é que eu vou saber? Tem uma estrutura da intervenção, né? Então, tem o supervisor, tem o coordenador, tem o aplicador, tem supervisões semanais. Então, dentro da carga horária do cliente, a clínica provavelmente vai falar: olha, tal dia não temos atendimento, ou o profissional tem supervisão tal dia, tal hora, né? Às vezes tem profissional que faz supervisão depois do horário, né? Dependendo do número de clientes que ele acompanha, então, às vezes ele faz fora do horário, e às vezes faz dentro da grade de horário comercial mesmo. Então, vai ter um horário de supervisão, vai ter a apresentação desse supervisor. Normalmente é o supervisor que conduz e que faz as orientações, as avaliações, que assina os documentos, que faz as E revisões. qual é a formação mínima para esse supervisor? Aqui no Brasil, ainda a formação mínima é especialista, né, em aba. Ou seja, pós-graduação. Isso, pós-graduação combinados com anos de experiência. Mas existem já movimentos para o nível mínimo ser mestrado, né? Mas ainda não é uma realidade. Até porque também tem poucos mestrados voltados para a área de desenvolvimento e para análise do comportamento. Se eu não me engano, acho que no Brasil aqui em São Paulo tem 2 mestrados voltados para essa área. O que eu conheço mais próximo é neurociência. Aí tem neurociência, tem desenvolvimento infantil, desenvolvimento atípico. Então, não tem muitas ofertas ainda. Então, tem poucos profissionais. Então, vocês veem que tem poucos supervisores também.
Porque um supervisor que tem muitos anos de experiência com especialização provavelmente está com a agenda cheia, né? E aí também tem um limite que a gente não vai conseguir abarcar, né? Então, vai ter que precisar de outras pessoas, enfim, ou não vai pegar os casos. Então, tem supervisor, tem o coordenador que também tem um limite de casos, e tem o aplicador que também tem um limite de casos conforme a logística toda, né? Para o aplicador, ele normalmente é exigido estágio ou já formado também. E normalmente o estagiário não precisa ter uma formação prévia em análise de comportamento, porque ele vai receber todo o treinamento. Também a família vai saber nisso, olha, mas esse estagiário vai receber treinamento, ele tem supervisão, então tudo isso também é importante, porque eu posso colocar um estagiário hoje, mas se eu não der condições para ele não vai conseguir atender. Então vai ter uma pessoa lá fazendo qualquer coisa menos a aba, porque ele não tem treinamento. Então, pode ser estagiário, pode, inclusive eu adoro trabalhar com estagiários, porque penso um pessoal engajado, né, cheio de energia. Quem conta para eles? É verdade. Esse seria o acompanhante terapêutico. Sim. E qual a diferença da função do acompanhante terapêutico na clínica e o acompanhante terapêutico na escola? As atividades que ele vai desempenhar. Então, na clínica, ele tem mais uma extensão, aplicar as atividades ali propostas para o desenvolvimento da pessoa, e na escola a proposta de desenvolvimento da pessoa no sentido mais social, Pedagógico, acadêmico, tá. pedagógico, dar aquele apoio para ele conseguir fazer as atividades que a escola exige. Voltando lá na questão do desfraude. Eu vou incrementar. Também tem muita criança com 5 anos mamadeira ainda, mamando também no peito, 4, 5 anos. Então tem isso também, viu? É verdade, é verdade. Eu acredito, atualmente a gente vive um boom de informação e internet, e tecnologia. Então, Ontem mesmo eu atendi um menino de 6 anos. Ontem não, no sábado, eu atendi ele no sábado. 6 anos e ainda estava com chupeta. chupeta também. E às vezes a família vai na contramão. Então, eu quero que trabalhe, eu quero que essa criança fale, mas eu não quero tirar a chupeta. A chupeta interfere. Nossa. A mamadeira também interfere. O peito da mãe também interfere. Mas a família pede para não tirar a chupeta? Aí é contramão. Aí como é que eu vou fazer, né? Porque geralmente a chupeta é para acalmar, para tranquilizar a criança. Então, mas não é complicado, gente. E eu diria assim, num mundo tão com tanta informação e com ao mesmo tempo tanta tecnologia ali, acaba que fica mais cômodo eu ver, eu ler ou deixar a criança assistindo um vídeo do que enfrentar a dificuldade ali do treino, porque é difícil. A maior dificuldade é o desfraude. Gente, é complicado. É muita roupa que vai para lavar, é muito sofá e almofada, né? Tudo sujo. Parece que é tudo um deixa para depois, né? Você quer ir no banheiro? Não, usa a fralda aí, filho. Deixa depois, que aí depois eu troco. Isso, exatamente. Né? Eu acho que tem alguma coisa aí a ver com eu não sei se é falta de tempo das famílias, mas eu vejo muita criança grande que já poderia ter deixado as fraldas, que não tem nenhum comprometimento ou nenhum transtorno, mas a mãe sempre arruma aquela desculpa, não, mas é porque... Não, mas é porque... Eu acho que é um combinado aí, né? Tem o excesso de tarefas, e aí quando chega em casa já está muito exausto também para fazer mais coisas, e também a comodidade. Então, assim, se eu posso deixar para amanhã, por que eu vou fazer hoje? Não, E aí, quando esse amanhã, o menino já está com 6 anos, daqui a pouco está com 7. O mesmo trocar de roupa. Eu assisto um TikTok de trigêmeas chinesas. As menininhas, elas têm 1 ano e meio. A coisa mais linda do mundo. Então, o pai filma as trigêmeas o dia inteiro. Coisa mais linda. O que mais me choca é a autonomia daquelas crianças. E eu vejo as 3 trocando de roupa. Mas assim, de pôr blusa pela cabeça, de colocar calça. E aí, às vezes, quando eu estou lá na amnese, vem lá a pergunta: seu filho de 7 anos já coloca a roupa sozinho? Não consegue. Não consegue. Então, e ela sempre fala assim: não, mas é que na hora da pressa eu prefiro eu colocar. E aí a criança, lógico, vai ficar, para que ela vai se esforçar, né? E ela acaba deixando, o tempo está passando.
Aí uma E família dessa, né, para seguir um protocolo de eu aba, preciso, então, né? preciso, Ai, Impossível, né? ai. eu preciso mandar o TikTok para vocês verem. Ela vê lá como é que é o negócio. É curioso isso que eu precisei trocar de babá, e aí a gente, antes de fazer o contrato, a gente faz um teste prático, né? Então faz uma vivência lá com o John para ver se vai, Você, né? Mas vai você, dar a vai dar liga liga. ali. E aí, nossa, mas o John já sabe isso, mas ele já sabe aquilo, mas ele já faz isso? porque, Já. porque ela não está acostumada Aí a eu ver falo, na. mas eu não tô Tá acostumada. O vendo? John já espeta com garfo, ele já faz os movimentos para tirar roupa, às vezes ele já se esforça com a camiseta. Já Não, eu dou a dá, fraldinha para ele, fala, vai jogar no lixo, ele vai jogar no lixo, vai colocar roupa no cesto. tem que dar autonomia, gente. Tem que Falo, dar. guarda os brinquedos, ele guarda, vai pegar não sei o que, ele vai. Então, assim, tudo a gente vai incentivando ele a ter autonomia. E aí, às vezes, ela fala assim: ah, eu falo, mas o John faz, pode deixar, ó, só observa. Só Mas observa. o que que é isso? Né? Isso tem a ver também com a intervenção. É estímulo. Estímulo é tudo. Sim. Se você ficar fazendo tudo. Eu entendo, porque eu lembro do Gabriel, que na hora de ir para o colégio, ele para enrolar, porque ele detestava ir para a escola. Então, eu deixava o uniforme dele em cima da cama, corre, Gabriel, ia fazer outras coisas. Quando eu voltava, o uniforme continuava lá. Então, no desespero, eu ia lá e colocava. Então, é isso que as mães fazem, que acabam Sim. fazendo. Eu entendo isso daí, mas a gente limita muito, muito essa autonomia deles, Sim. né? E Isso nisso, às vezes tem coisas que a mãe pode acontecer lá na entrevista, acontece muito lá na clínica também. Ah, ele não faz isso porque é autista. Aí vamos separar, não faz não, isso. isso eu Às não vezes não ouço, é por não. causa de Não, autismo. não, Lá eu escuto não, bastante. isso eu não ouço. Eu ouço casos assim, é tudo muito, é tudo muito chocante as coisas que eu ouço na anamnese. Por isso que na minha casa eu tenho um escritório, eu fecho essas anamneses a chave, a cadeado, porque o que tem escrito ali são coisas muito graves, graves, gravíssimas. De pais que tentam matar a mulher, de pais que tentam matar o filho autista, porque não aceitam. E é aquela coisa, né? O meu filho é autista porque a culpa é sua, né? A culpa é sempre da mulher. A mulher, eu vou te contar, somos bordoadas o tempo inteiro. Então, você vê assim, o total, as famílias estão todas muito, muito desestruturadas e tem um lado financeiro para intervenção e tem a questão da separação, porque os maridos se separam das mulheres achando que a culpa é delas. Então, as mulheres estão sobrecarregadas e muito. Então, é por isso que também elas fazem essas coisas de deixa a fralda para depois, deixa colocar a roupa depois, que eu estou questionando, mas ao mesmo tempo eu estou justificando, porque tem uma explicação para isso, porque elas estão cansadas, sobrecarregadas. Sim. E às vezes deixar para amanhã é a única justificativa que tem, né? Próxima encarnação vamos ser homem, né? Eu também. Nossa, muito fácil ser pai, gente. Muito fácil. Daria para ter, sei lá, um futebol aí, um time Mas, de futebol. mas a minha parte, assim, eu sempre fui um pai e mãe também. Sempre cuidei bem. Meu filho, por exemplo, né? Eu sempre preocupava com essa autonomia dele. Então, a preocupação, você vê muito acidente de criança pulando berço, né? Então, eu tirava as 3 barras do fundo do berço, porque ele não caía, quando ele acordava e levantava. Adaptei uma maçaneta na base da porta. Nossa. Então, ele abria a porta, se acaso a porta fechasse, ele já ia para a sala, colocava o filme dele lá, assistia. Então, né, sempre tive essa preocupação também, né? Mas o seu filho não é autista, porque quando o filho é autista, você não sabe o que esperar. Uma coisa que você faz, ele não vai fazer isso. Claro que ele não vai fazer isso. É claro que ele faz. O autista vai lá e faz. Aquilo que você não imagina que a criança faria, ele vai lá e faz. E até porque o autismo é focado em detalhes, né? Coisa que a gente que não é autista, a gente não vai conseguir pegar detalhes que eles pegam. Porque teria que ser do espectro para ver muitas coisas. Então, tem coisas que você propõe que passou um detalhe que ele viu. E aí, às vezes, é ali que vai aparecer uma coisa que você não esperava. Cara, mas eu não vi isso. Não tinha como ver. É da sutileza do autismo ali. Eles têm um olhar, um pensamento. Eu acho magnífico isso. O meu filho, ontem, ele chegou assim, eu falei assim, vai lá ver se os cachorros, que eu tenho 3 golden enormes, gigantescos. E eu falei, vai lá ver se eles estão com água e comida. Ele voltou com o braço sangrando,
com as unhas, assim, ó, várias, né? Eu falei, Gabriel, pelo amor de Deus, quando você for chegar lá, vira de costas, porque eles pulam. Vira de costas, faz o que você tem que fazer e põe na água e a comida e sai de fininho. Eu falei, mas como é que de costas eu vou dar carinho para eles? Olha. Então, assim, o autismo tem Nossa. também um lado que é Sim. É incrível. encantador, maravilhoso, porque a gente só fala das coisas ruins, né? As pessoas só falam das coisas ruins, mas tem um lado que é simplesmente maravilhoso. E o Sim. Gabriel tem isso muito nítido. Eu lembro na faculdade, eu falei assim, Gabriel, aquele dia eu arriei, falei, estou com tanta preguiça, não vamos na faculdade hoje não, porque eu tinha que chegar e ficar lá com ele, né? Falei, estou tão cansada, vamos ficar em casa. E ele ficou incomodado. Não pensa que ele adorava ir, não. Não pensa que ele era estudioso, não. E aí que eu estranhei que ele ficou incomodado. Falei, nossa, a família ia comemorar, que delícia. Eu falei, mas é que eu estava pensando, o professor não passou muito tempo organizando essa aula? Não foi desrespeitoso da minha parte faltar? Olha só. Ele vai ver que eu não dei importância para ele. Eu parei para falei, gente, eu nunca pensei nisso. Eu faltava as aulas numa boa, eu nunca pensei no que o professor ia. E o professor, evidentemente, nem sabia que ele faltou na aula, que 30, 40 Uhum. alunos dentro de uma faculdade, mas ele tem essa Preocupação. preocupação assim, muito encantadora do autismo, que a Camila não tem. A Camila não tem. A Camila já é mais pé no chão, já é mais, Mais racional. Ele mais é mais racional. emotivo. Nossa, ele é muito emotivo, maravilhoso. Eu acho incrível Interessante. essa questão dos detalhes. Hum. Eu falo, eu como terapeuta ali, como supervisora, eu quero identificar qual é o detalhe que ele percebe que a gente não está vendo ainda. Falo, ali é o meu pulo do gato, a minha cereja do bolo, eu E adoro você já isso. teve algum caso assim, o pior caso de toda a sua experiência, você falou, nossa, esse foi o pior. Você já teve? Já teve caso bem desafiador, assim, você falar, agora vou chorar e a mãe não vai ver. E deu uma melhoradinha lá na frente? Sim, Deu? deu. Ai, que maravilha. E ainda aparecem, tem casos bem desafiadores. Agora eu tenho eu diria que 2 casos bem desafiadores agora que eu estou acompanhando como supervisora direta. Então, não que os outros não sejam, mas estão um nível de desafio muito alto. E estamos aí. Vamos lá, firme e Mas no forte. sentido de comprometimento ou no sentido de oposição, vamos dizer assim? Eu acho que o todo, assim, o tratamento como um todo, o engajamento familiar, o próprio desempenho dele, algumas interrogações, assim, uma coisa que não tá, sabe? Parece que falta uma pecinha no quebra-cabeça. Entendi. Então Esses casos são bons. tá Esses são... faltando ali uma pecinha, e ainda não achei não, acho que achei uns pedaços da peça, mas a peça toda ainda não. Não, Olha que o papo hoje foi muito legal. Tá sendo. Pois Pelo é. jeito, vocês são amigas já de muito tempo, né, senhora? Nossa Senhora, Já, eu lembro Deus. no início da sua carreira, Foi. a gente Já teve aí na uns caminhada do 6, 10 autismo. anos quase. Ela novinha, começando Jana também é uma parceira da Ava. Eu queria que Sim. você contasse pra gente sobre o livro. É o livro Autismo Olhar 360, esse é o volume 1, que escrevi durante a pandemia, né? Foi lançado na pandemia. Então, tem as mães que estão começando, né, no diagnóstico, né? Estão recebendo um diagnóstico agora. É muito importante, interessante começar por esse volume. Então, tem várias formas de tratamento também, e também tem essa parte inicial aí do diagnóstico que eu acho muito importante ouvir, né? Ter alguém ali que pôde passar por experiência, ou tem médicos que falavam, deu um caminho sobre isso. E aí tem o volume 2, que está novinho, recém-lançado, e aqui tem um temperinho a mais que a base familiar. Ele foi desenvolvido enquanto eu estava. O John tinha 2 meses, então eu estava construindo ali minha família também. Então o John tem. O livro. Mãe é mãe. Então esse livro é bem recente, e tem mães falando, né? Começa com uma mãe, termina com uma mãe. E também tem médico, pediatra, nutrição, tem falando de vários aspectos ali do TEA, como vocês podem buscar e como também fazer algumas coisas. Também tem dicas aqui, tá bom? Então, ótimo, Tatiana, muitíssimo obrigada. Eu gosto de trazer pessoas aqui que realmente eu gosto, que realmente eu me sinta à vontade e principalmente que tenham ética no trabalho. Então, foi por isso que você foi uma convidada para nós bem especial. Muitíssimo obrigada por ter vindo.
Você mora lá na Zona Leste, ter vindo para cá na Zona Sul, que eu sei que é complicado, que vai pegar um trânsito horroroso para voltar, mas eu te agradeço bastante a sua presença. Tá bom? Eu agradeço pelo convite, para mim é um prazer poder contribuir. A Simone é uma querida, os Sim. projetos dela são incríveis e contem comigo. Obrigada. E é isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Inscrevam, curtam o canal e compartilhem com mais pessoas. Vamos levar esse conhecimento, essas informações importantíssimas aí. Principalmente, né, para as famílias que estão agora iniciando, né, com o tratamento. Obrigada. Obrigada.